A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois passamos a atuar pelo YouTube também. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Mais uma vez, juntos no programa O Espiritismo está no ar, esta oportunidade abençoada que nós temos de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então vamos estudar e aprender juntos e que Jesus nos abençoe. Queridos irmãos, vamos estudar sobre os apóstolos de Jesus. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Com Jesus, a fraqueza é força, a pobreza é riqueza, a deficiência é suprimento, a dor é remédio, o sofrimento é alívio, o silêncio é pregação, a derrota é vitória, a humilhação é sublimação, a calúnia é elogio, a perseguição é engrandecimento, a guerra externa é paz interna, a penúria é abundância, a fome é alimento, a sede é conforto, o trabalho é repouso. Com Jesus, o cansaço é renovação, as trevas são luzes, o castigo é recompensa, a vergonha é glória, o inferno é céu. Com Jesus, a morte é vida. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre os apóstolos de Jesus. Judas, nascido em Queriote, ou Cariote, era o único da Judéia, os demais eram da Galiléia. Judas representa o tipo de pessoa preocupada com a vida material. Tanto é assim que ele trabalhava com as finanças, né? Tinha sido zelota. Não obstante amoroso, Judas era muitas vezes estrouvado e inquieto, apaixonara-se pelas ideias do Messias e, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica e, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir à grande causa que abraçara, aceitando perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Então entende-se que ele era um apaixonado pela boa nova,
Mas tudo que leva ao fanatismo é um problema grave. Apreciar o sofrimento de Jesus durante a prisão e posterior crucificação, o apóstolo entendeu tardiamente o seu lamentável equívoco. Tanto assim que ele volta, a devolver as moedas de prata na esperança da liberação de Jesus, mas foi tarde demais. Então a dor o corroía por dentro. De longe Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos, malgrados a vaidade que o perdera. Ele amava imensamente o Messias. Nesse momento em diante, em que todos começou a entender o caráter essencial espiritual da missão de Jesus. E sinceramente, arrependido, confessa publicamente o seu crime. Mas era tarde. O mestre já estava nas mãos de seus algozes, os quais eram inflexíveis. Lógico que nós entendemos que Judas deu uma grande contribuição para que isso acontecesse. Mas o Cristo já sabia que ele seria sentenciado pelo seu próprio povo. Não obstante, as reclamações do apóstolo de nada adiantaram. Não adiantavam porque eles já estavam arquitetando esse plano sórdido há muito tempo. O suicídio de Judas, acontecido em seguida a condenação de Jesus, lhe custou séculos de sofrimento nas zonas inferiores do mundo espiritual, porque tentou corrigir um erro com outro erro. Todavia, ajudado espiritualmente por Jesus e seus companheiros de apostolado, depois de inúmeras reencarnações na terra, dedicando ao trabalho de fazer triunfar o Evangelho, Judas conseguiu reabilitar-se e hoje, irmanado com Jesus em sua tarefa esplendorosa. Mateus capítulo 27, versículo de 1 a 10. Então, meus queridos irmãos, ele vai resgatar isso muitos séculos depois, vindo num corpo feminino, o mesmo apóstolo, reencarnado como Joana d'Arc, vai unificar a França e vai ser traída pela própria doutrina que ela defendia. Como ele foi traído? Ela foi sentenciada à morte, queimada viva. Então, um duro resgate, mas ele conseguiu reabilitar. As pessoas ficam assim, mas agora a mulher? Sim, porque o espírito não tem sexo. Ele tinha voltado várias vezes como homem, mas não tinha conseguido superar a situação triste do Calvário. Então, nessa oportunidade, ele, Judas Iscariotes, reencarna como mulher, consegue reabilitar-se. Entregue a profundo remorso, Judas Iscariotes se suicida quando percebe que a crucificação de Jesus seria irreversível. Matias foi o substituto de Judas Iscariotes no apostolado. Foi o 12º, Nada sabemos nos pormenores tempos sobre Matias, senão que ele foi um dos 72 discípulos que o Senhor enviou 2 a 2 diante de si, todas as cidades e lugares que pretendia visitar. Então, além dos 12 apóstolos, nós temos também 72 discípulos, que acabou substituindo Judas Iscariotes, continuando 12 para a divulgação da Boa Nova. O outro Judas também, chamado Tadeu, alguns falam Judas Tadeu, nós temos até um bairro aqui na nossa cidade que fala bairro São Judas Tadeu, ou apenas Tadeu, referências evangélicas sobre o apóstolo. Marcos capítulo 3, versículo 18. Mateus ou Levi, referências evangélicas sobre o apóstolo. Mateus capítulo 10, versículo 3. Marcos capítulo 2, versículo 14. Lucas capítulo 5, versículo 27 e capítulo 6, versículo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Era filho de Alfeu e de Cleofas, tendo como irmãos Tiago menor. Nasceu na Galiléia e era publicano, cobrador de impostos. Os publicanos
conquanto gente de representação oficial, eram mal vistos pelo povo, pois julgavam que extorquiam dinheiro dos contribuintes, por isso se enriqueciam. A escolha de Marcos por Jesus para compor o colégio apostolar provocou murmurações. Denominavam-se publicanos no Império dos Césares os empresários de rendas públicas, membros da poderosa Ordem dos Cavaleiros, Ordo Equester, dominada pelos romanos a Palestina. Também nesta se intitularam publicanos os cobradores de impostos destinados ao patrimônio do invasor. Era um símbolo de vassalagem inconciliável com a noção de povo eleito. Em linguagem atual, colaboracionismo convencedor. Escreveu o primeiro evangelho, no qual dá ênfase aos aspectos humano e genealógico de Jesus. Pregou no norte da África, depois da morte do mestre, prosseguindo até a Etiópia, onde foi morto. Pedro, Simão, Simão Pedro ou Cefas. Referências evangélicas sobre o apóstolo. Mateus, capítulo 4, versículo 18 e capítulo 10, versículo 2. Marcos, capítulo 1, versículo 16 e capítulo 3, versículo 16. Lucas, capítulo 6, versículo 14 e capítulo 9, versículo 20. João, capítulo 1, versículo 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Pescador em Cafarnaum, na Galiléia, era irmão do apóstolo André. Mateus, capítulo 4, versículo 18, Lucas, capítulo 6, versículo 14 e João, capítulo 1, versículo 40. Pedro, nome dado por Jesus, ou Cefas, são cognomes do apóstolo, palavras que significam pedra, em grego e hebraico, respectivamente. João, capítulo 1, versículos 40 e 42. Chama-o de Simão Pedro, é também conhecido como Simão Bar Jonas, que significa Simão, filho de Jonas. Mateus capítulo 16, versículo 18. Em suas epístolas, apenas se auto-intitula apóstolo ou servo. Pedro, Tiago e João Evangelista faziam parte do círculo íntimo de Jesus, participando dos mais importantes atos do Mestre. Pedro é muito lembrado pelo episódio anunciado por Jesus de que ele o negaria por 3 vezes. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Enquadrar-se a queda moral do generoso amigo do Mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Útil, neste particular, é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatendendo. Informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados, desde para ver o fim. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. A dolorosa experiência de Pedro não se resume às perseguições que sofreu ou nas lutas que enfrentou na divulgação do Evangelho. Está antes relacionado ao fato de ter negado Jesus. A tradição evangélica nos informa que, replicando ao Mestre, Pedro lhe disse que seria capaz de dar a própria vida por ele. Ouvindo essa afirmativa, observa o Cristo: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Mateus capítulo 26, versículos de 69 a 75. A teologia católica afirma ser Pedro o fundador da Igreja Cristã de Roma, considerando-o o primeiro Papa. Simbolicamente, pode-se admitir tal fato, porque, em termos históricos, Pedro não a poderia ter fundado.
Depois da morte de Jesus, despontou como líder dos 12 apóstolos, aparecendo praticamente em todas as narrativas evangélicas. Exerceu autoridade na recém-nascida comunidade cristã, tendo apoiado a iniciativa de Paulo de Tarso de incluir os não-judeus na fé cristã. Foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo no ano de 64 depois de Cristo, durante a perseguição feita por Nero aos cristãos. A forma de crucificação do apóstolo foi, segundo a tradição, escolhida por ele mesmo, que não se julgava digno de morrer como Jesus morreu. Supõe-se que o seu túmulo se encontra sob a Catedral de São Pedro, no Vaticano. Tiago Maior. Referências evangélicas sobre o apóstolo: Mateus capítulo 4, versículo 21 e capítulo 10, versículo 3. Marcos capítulo 3, versículo 17. Lucas capítulo 6, versículo 17. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. Pescador nascido em Betsaida, Galileia, irmão de João, o evangelista, filho de Zebedeu, fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Existem suposições fundamentadas nos textos de Lucas capítulo 6, versículo 16, e dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, de que Tiago Maior seja também irmão de Judas Tadeu, por parte de mãe. 4 pessoas no Novo Testamento têm o nome Tiago, grego Lacobos, que é uma de duas formas gregas do nome hebraico Jacó, a outra sendo a simples transliteração Jacob. Como Jacó era um ancestral referenciado em Israel, Tiago foi um nome comum entre os judeus no período romano. Tiago, filho de Zebedeu, era um pescador galileu na área de Cafarnaum, no mar da Galileia, um sócio, juntamente com seu irmão João, de Simão Pedro. Estava trabalhando no negócio encabeçado por seu pai quando foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Tiago e João formaram, ao lado de Pedro, o número mais estreito de 3 entre os 12 apóstolos. Eles testemunharam a ressurreição da filha de Jairo, estiveram presentes à transfiguração e observaram, e em parte dormiram enquanto ela ocorria, a agonia de Jesus em Getsêmani. Ao que parece, Tiago e João expressavam-se explosivamente, ou esperavam que Deus lançasse um súbito julgamento sobre os inimigos de Jesus, porque foram apelidados Boanerges, sons de trovões. Fora dos evangélicos sinóticos, Tiago, filho de Zebedeu, aparece somente em Atos. Estava presente na sala superior com o grupo que esperava Pentecostes. A única outra referência a ele no Novo Testamento é a notícia enigmática de que Herodes, Agripa I, o havia matado. Ele foi, assim, o segundo mártir registrado da igreja, depois de Estevão, e o primeiro do grupo apostólico a morrer, com exceção de Judas Iscariotes, que havia sido substituído como apóstolo. Os demais Tiagos citados no Novo Testamento são Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago Menor, apóstolo de Jesus. Tiago, pai do apóstolo Judas Tadeu, e um outro Tiago, chamado irmão de Jesus, citado por Mateus em capítulo 13, versículo 55, e Marcos, capítulo 6, versículo 3. Tiago Menor. Referências evangélicas sobre o apóstolo: Mateus capítulo 10, versículo 3, Lucas capítulo 6, versículo 15, Marcos capítulo 3, versículo 18 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. Era filho de Alfeu e de Cleofas, parenta de Maria Santíssima, portanto, irmão de Levi. Mateus. Quase nada se sabe sobre Tiago Menor, do ponto de vista das Escrituras, além do simples registro do seu nome no rol dos apóstolos e no fato de ser filho de Alfeu e ser irmão de um certo José. Mateus capítulo 10, versículo 3 e Marcos capítulo 15, versículo 40. Simão, o Zelote. Referências evangélicas sobre o apóstolo: Mateus capítulo 10, versículo 9, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15 e Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. Era chamado assim porque pertencia à seita dos zelotes, zelosos ou zeladores, seita ultranacionalista e não religiosa, a qual lutava para a libertação de Israel do jugo romano.
vivia da profissão de pescador. O apóstolo era galileu, parece que nascido em Caná, daí ser chamado também de Simão o Cananeu, onde Jesus, nas bodas, transformou a água em vinho. O historiador grego Nicéforo diz que ele percorreu o Egito, a Cirenaica e a África, que anunciou a Boa Nova na Mauritânia e em toda a Líbia, e depois nas Ilhas Britânicas fez muitos milagres. Tomé ou Dídimo, referências evangélicas sobre o apóstolo: Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 3, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. Era chamado Dídimo, o gêmeo, embora não haja qualquer registro de que tenha tido um irmão gêmeo. Descendente de antigo pescador de Dalmanuta, não seguiu, no entanto, essa profissão. Ficou famoso por duvidar da ressuscitação de Jesus, afirmando que só vendo acreditaria. Jesus, então, apareceu-lhe 8 dias depois, mostrando-lhe as cicatrizes nos pés e das mãos e a chaga do lado. Julga-se que Tomé foi pregar após a dispersão o evangelho aos persas, hindus e árabes. Acompanhou Jesus durante os 3 anos de sua prédica, mostrando-se-lhe muito afeiçoado. Bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Lamentos. Corriqueiramente chegam até nós, através dos meios digitais, algumas frases singulares que nos remetem a reflexões sobre o sentido da vida ou das atitudes frente a desafios. Lemos recentemente um ditado atribuído à sabedoria oriental, que dizia que o homem só envelhece quando os lamentos substituem os sonhos. Lembramo-nos de outro, que dizia que o homem morre no dia em que perde a capacidade de aprender. Percebemos a sabedoria popular traduzindo nesses ditos os problemas cotidianos que todos enfrentamos ao longo da existência. Vivemos dias mais ou menos tristes com aquelas pequenas contrariedades que vão minando ardilosamente as nossas forças. São os pequenos nadas com os vizinhos, os amigos, no trabalho, em família, que parecem pequenas agulhadas que causam feridas que estão sempre abertas. Parece realmente que nunca temos paz. Isso acontece porque, com raríssimas exceções, buscamos a paz fora de nós e esquecemos que ela é uma conquista interior. O fato de vivermos num mundo onde a maioria da população luta valorosamente para dar conta das dificuldades da vida material é um fator de inquietações. Aí, nos rendemos aos lamentos. Sem nos darmos conta, estamos nos queixando por este ou aquele problema o tempo todo. Problemas que nem sempre são grandes, mas nós os tornamos enormes. Os amigos e os familiares se afastam, porque é penoso viver ao lado de alguém que lamenta todo o tempo. Como fugir dessa armadilha e encontrar motivos para viver e sonhar novamente? Cada um pode achar à sua maneira o caminho dos sonhos que abandonou na juventude ou na infância, ou encontrar outros na mocidade ou na madureza. Explorar novas facetas da vida fora da nossa atuação cotidiana, deixando de focar apenas em nós mesmos, pode auxiliar a nos libertarmos da armadilha dos queixumes. Podemos nos propor a estudar mais, dedicarmos-nos a aprender um idioma novo, fazer aulas de canto, frequentar um clube de leitura. E há a excelente possibilidade de doar parte do nosso tempo para uma causa ou um propósito em que necessitem de voluntários. Pequenas coisas que podem valorizar nossas horas. Visitar doentes nos hospitais, montar um jardim em casa, cultivar flores. Praticar uma atividade física que nos proporcione prazer. Ou apenas caminhar, observando a natureza, o azul do céu, o verde das árvores, descansando a mente sempre acelerada. Lamentarmos-nos contra todas as contrariedades é rebelar-nos contra as leis divinas que nos colocam no lugar certo com as pessoas certas para nosso progresso. Sonhar é perseguir o futuro no presente.
é dar direção a um propósito, é mirar fronteiras além do hoje. Uma mente saudável necessita de estímulo, necessita ser positiva. Lamentarmos continuamente é o caminho para dilapidarmos a saúde. O tempo é o tesouro que recebemos da divindade por empréstimo, para bem nos servirmos dele. Todo dia, a qualquer hora, é tempo de mudar, abandonando o vício da lamentação, propondo-nos a viver uma vida produtiva, útil, mais feliz. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, queres melhorar a tua espiritualidade? Então ama. Queres receber as bênçãos do Pai? Ama. Queres ajudar aos que contigo ombreiam na estrada evolutiva? Ama. Queres distribuir benefício aos que sofrem? Ama. Queres ser piedoso dos erros que cometeste? Ama. Queres purificar-te das culpas do pretérito? Também ama. Queres libertar-te das peias dos vícios? Ama. Queres adquirir virtudes heróicas no grau mais elevado? Ama. Queres atingir a perfeição máxima de Cristo na terra? Ama. Queres curar chagas, aliviar dores, iluminar trevas? Ama. Queres conseguir a eloquência que convence os empedernidos? Ama. Queres conquistar o dom da profecia, da clarividência? Ama. Queres enxugar as lágrimas dos que choram? Ama. Queres morar na felicidade para sempre? Ama. Ama. Ama sempre. Ama tudo em Deus e ama Deus em tudo. Meus queridos irmãos, devemos amar inclusive a nós mesmos, como o Mestre Jesus nos afirma que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo está a lei e os profetas. Portanto, devemos amar sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, hoje, amanhã e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, obrigado pela oportunidade. Estamos estudando, estamos aprendendo juntos. Então a gente fica muito feliz de participar do programa, aprender um pouco mais a cada dia. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.
o céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar, para amar.